Boa sexta-feira, sextou, que coisa maravilhosa. Muito beijo na boca para todos vocês. Seguindo a nossa promessa. Na semana passada foram vídeos abertos todos os dias da semana e nesta semana também. Todos os dias teve pelo menos um vídeo aqui para todo mundo, fora os vídeos Like Plus. Em agosto a gente fechou com 48 vídeos publicados, recorde deste canal. Em setembro vem muito mais, hein? Então vem com a gente. Tá faltando alguns times ainda no 32x32. Eu vou matar isso até domingo, tá? Hoje tem Giants aberto, amanhã tem Ravens e domingo tem o Seattle Seahawks. Falta ainda Rams, ainda falta Titans, ainda faltam Chargers, os Chargers, esses vídeos para os membros. Mas vamos falar do New York Giants para a gente terminar a divisão leste da Conferência Nacional, só faltam os Giants. Meu Brasil, seguinte, eu queria começar esse vídeo dizendo que o Brian Daboll é um dos melhores head coaches da NFL. Eu falei brincando algumas vezes no ano passado, porque havia uma expectativa muito grande que ele fosse fazer com o Daniel Jones o que ele fez com o Josh Allen, lembrando que ele era o coordenador ofensivo dos Bills até 21. E eu disse que, bom, para ele transformar o Daniel Jones no Josh Allen, ele tinha que ser um alquimista, não um treinador. Diga-se que foi o mais próximo que um treinador chegou de alquimista nos últimos anos na NFL. E diga-se também que aquele jogo da Grow, era um jogo, eu não sei se era um jogo, chamava Alquimista, eu acho. Era Alquimista, Tom? Eu não lembro. Mas que tinha umas substâncias para fazer experimentos. Que coisa perigosa para vender para criança, hein? Anos 90, tudo era possível. Mas enfim, Brian Daboll fez o possível e antes da gente entrar nos meandros da análise do time, esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu acho que o assunto merece e porque tem muita coisa para dissecar e também acho que quanto mais eu falar aqui melhor, geralmente quanto mais a gente fala pior, né? Mas quanto mais eu falar aqui melhor, para justificar tudo que eu vou dizer, tá bom? E eu não acho que seja nem pessimismo e nem otimismo o tema desse vídeo, é realismo. Certo? Então vamos começar do início. O que o Brian Daboll fez? Qual foi a magia? Qual foi o Wingardium Leviosa que o Brian Daboll fez no ano passado? Qual era o principal problema do Daniel Jones até a temporada 21? 22, aliás. 21. 21. O principal problema eram turnovers. Assim, completamente escancarado isso. Festival de fumbles, interceptações tolas. Então, o Brian Daboll fez muito bem em limpar o problema. Sabe aquele filme com Bradley Cooper, o Limitless, Sem Limites, acho que aqui no Brasil que chama? Que a primeira coisa que ele faz depois que ele toma aquela pílula mágica, vocês já repararam nisso no filme? É arrumar a casa dele. É a primeira coisa que ele faz. Ele não vai lá começar a jogar, sei lá, poker online, ou investir na bolsa, ou dar beijo na boca. Não, ele arruma a casa dele. E a primeira coisa que o Brian Daboll tinha que fazer nos Giants no ano passado era arrumar a casa com o Daniel Jones, que era cortar turnovers. Como ele fez isso? Nas interceptações, o Brian Daboll fez com que menos rotas cruzassem o campo, porque o Daniel Jones tinha uma deficiência de leitura pós-snap. As rotas eram mais curtas agora cruzando o campo, e não tanto na diagonal, mas na horizontal. Essa foi uma mudança. Segunda mudança. A distância média de passes do Daniel Jones, eu falei isso algumas vezes ano passado, ela diminuiu bastante. Menos passes ousados, menos interceptações tolas. Não quer dizer que ele não continuou com os momentos Danny Dimes dele, que até tem uma bola em profundidade bonita e tal, mas no geral, menos. Só que principalmente, colocou o Daniel Jones fora do pocket, porque isso dá um benefício e tira um malefício. O benefício é usar o Daniel Jones correndo. Ele teve 700 jardas ano passado correndo e 7 touchdowns corridos na temporada 22. E o outro ponto é que se você tira o Daniel Jones do pocket, ele não fica lá que nem um trouxa para sofrer um strip sack e sofrer fumbles adoidado. Então a primeira coisa que o Brian Daboll fez na temporada passada foi cortar turnovers. Isso foi muito importante. Porque o Daniel Jones não é o Josh Allen. Ele não é o Patrick Mahomes. Ele não vai produzir de maneira explosiva no jogo aéreo. Certo? A defesa teve uma abordagem bastante agressiva e eu acho que quando você tem um material humano que o Martindale tinha para trabalhar, o ideal é que isso acontecesse de fato. Porém, o show de blitzes dos Giants e essa abordagem agressiva acabou tendo dois problemas. Um deles não tem como controlar, que foi o festival de lesões na secundária. O outro problema é que os Giants ficavam muito vulneráveis a duas coisas, jogo terrestre e play action. A defesa dos Giants contra o jogo terrestre foi uma das piores da NFL no passado
E não foi só pior, talvez, do que a dos Chargers, porque a dos Chargers ela estava em outra realidade, outra esfera, uma coisa completamente bizarra. Agora, em play action também foi problemática. Vamos passar agora para 23. O time dos Giants melhorou em 23? Sim, o time dos Giants melhorou. Vamos começar pelo fato de que chegou no draft o John Michael Schmitz, um center, e era uma carência ali ofensiva, profundidade de talento no mínimo, também um setor que sofreu com lesões, mas é um cara que vai ajudar no jogo terrestre. O Jalen Hyatt chega para um corpo de wide receivers que foi tipo eu em alguns bimestres em matemática. Eu superei as expectativas, vamos dizer assim. Nunca fui um grande aluno de matemática, mas superei as expectativas e o corpo de wide receivers superou as expectativas, mas precisava de ajuda. E o Hyatt, o wide receiver de Tennessee, que pode produzir no slot, mas é um cara que também tem a sua serventia nas pontas. Já teve highlights na pré-temporada, inclusive. Foi uma bela escolha dos Giants no dia 2. Mas principalmente na free agency, os Giants remediaram duas questões. Primeiro, trouxeram um tight end que saudável, é um tight end que tem potencial para ser top 5 e que é um tremendo encaixe nesse sistema de passes curtos, que é o Darren Waller, que pode virar o melhor amigo do Daniel Jones. O Waller é melhor, saudável, óbvio, e mesmo com mais de 30 anos do que qualquer recebedor dos Giants no ano passado. E na defesa, o Okereke, que é um upgrade também na posição de linebacker, o que deve tornar essa defesa terrestre um pouco melhor, e também a questão do play action. Então, tem o Deontay Banks também, né? Um cornerback que eu gosto bastante, que tem a sua agressividade, que acho que eu encaixo no sistema, no draft, na primeira rodada. Então, meu Brasil, a gente tem aqui um elenco melhor nos Giants em relação ao ano passado. O Saquon Barkley voltou, um contrato de 1 ano, o Daniel Jones teve um contrato renovado, já falei sobre em outro vídeo, não vamos voltar nesse assunto, tá. Só que o ponto é o seguinte. Quando eu dei meu palpite dos Cowboys vencerem a NFC, teve alguns torcedores dos Giants dizendo que não, os Giants iam vencer a NFC e o Super Bowl. Como? Assim, honestamente. Como? O Daniel Jones superou as expectativas e foi uma aula tática, tanto o Kafka, o coordenador ofensivo, como o Brian Daboll deram ano passado. Só que a gente tem que olhar para o que aconteceu e parar um pouco para pensar. O Daniel Jones é um quarterback top 10 e ano passado talvez tenha sido a melhor versão possível do Daniel Jones. Não, ele não é. O Daniel Jones no ano passado teve 15 passes para touchdown. 15. Um quarterback top 10 tem pelo menos 30 passes para touchdown. Ah, mas teve jogo terrestre. Se somar os touchdowns terrestres foram 22. 22 também não é uma enorme, maravilhosa, fantástica, faraônica, espetacular, magnífica marca. O Daniel Jones no ano passado teve 3.200 jardas passando a bola. A barra era muito baixa. E ele superou muito essa barra muito baixa. Só que talvez essa laranja, taticamente, tenha sido espremida o máximo possível pelo Brian Daboll e pelo Kafka. Então, a minha expectativa é que o Daniel Jones jogue até parecido com o ano passado. Aquele Daniel Jones do Festival de Turnovers, eu acho que ele não vai voltar. Mas, ao mesmo tempo, essa faca tem 2 gumes. Porque um Pokémon de água, ele é vulnerável ao choque. Existe um trade-off aqui. Cortar os turnovers significa cortar jogadas explosivas. Por conta disso, mesmo com um elenco melhor, é improvável que o Daniel Jones tenha uma temporada de 35 touchdowns e 4.500 jardas passadas, ou talvez até 4.000 jardas passadas. Sem contar outros problemas. Por exemplo, o Saquon Barkley começou muito bem a temporada, mas, como eu já destaquei 10 milhões de vezes, da semana 10 em diante, semana 11 em diante, a produção dele caiu para baixo de 4 jardas por carregado. O Saquon Barkley vai ficar saudável? Porque se ele não ficar, os Giants estarão perdendo não só um running back top 10. Ele não é, na minha opinião, um running back como o Nick Chubb ou Josh Jacobs correndo com a bola, mas é um running back no todo top 10. Os Giants vão estar perdendo o líder em recepções do ano passado. E uma potencial válvula de escape para o Daniel Jones não fazer besteira.
Então, a saúde do Saquon Barkley é um efeito dominó, é uma engrenagem que afeta diretamente o Daniel Jones e não existe nenhuma garantia disso. Agora, como eu falei no vídeo dos Patriots, é plausível que os Giants joguem até melhor e que tenham uma campanha pior ou que não classifiquem para os playoffs. Porque por mais que estejam nessa NFC, o calendário dos Giants é bem mais difícil do que o ano passado. Mas bem mais difícil. No ano passado, os Giants pegaram o Chicago Bears, que, né? O Green Bay Packers, que a gente achava que era o outro Packers, porque tinha o Aaron Rodgers, mas a gente viu no final das contas que não era um time tão potente. Um Jacksonville Jaguars do Trevor Lawrence Charmander, e não do Trevor Lawrence Charizard, aproveitando que a gente está nas analogias de Pokémon. Se você é geração Z ou geração X, peço desculpas pelas minhas analogias Millennial. E eles pegaram no ano passado a AFC Sul. Os Giants, ou seja, pegaram Texans, pegaram Colts. Os Giants esse ano pegam a AFC East. Você, torcedor dos Giants, já reparou o calendário desse time nesse ano? Ah, calendário, metade do povo pode me machucar. Então tudo bem, gente. Então assim, eu não tô pegando semana 13, eu tô pegando até semana 6 aqui. Vamos até semana 6? Vocês separaram que eu tô fazendo isso bastante nesses vídeos. Eu não tô, falando o calendário inteiro. Eu tô pegando o primeiro e o segundo mês de temporada, porque a maior parte dos jogadores são saudáveis. Os Giants pegam os Cowboys no Sunday Nights, e ano passado perderam os 2 jogos. E assim, os placares enganam um pouco, porque não foram jogos tão competitivos. 23-16, 28-20. Até comentei o segundo jogo. O primeiro foi o Monday Night, se não me engano. Semana 2 em Arizona, semana 3 em São Francisco, semana 4 em Seattle, e no ano passado foi 27-23 para Seattle, aliás, desculpa, em Nova York, ano passado foi em Seattle o jogo, semana 5 em Miami, semana 6 em Buffalo. E assim, qual foi um problema dos Giants no ano passado, especificamente o Daniel Jones, que fez um bom trabalho, um trabalho acima da média, um trabalho melhor do que esperado. Que o Daniel Jones, ele jogou bem contra times fracos, e quando ele pegou times fortes, por exemplo, o Philadelphia completo, os 2 jogos contra os Cowboys, os Lions, que são de candidato a playoff esse ano, então estou considerando um time forte, o Seattle Seahawks foi para a pós-temporada, não deu muito jogo. Esse jogo contra Seattle foi 27-13. Os Giants começaram no passado 6-2 e terminaram 3-5-1. Os Giants terminaram o ano com campanha negativa. É que houve uma vitória de playoff muito justa, merecida, que o Daniel Jones jogou de maneira muito limpa. Mas, no geral, o final da temporada foi com seus solavancos. E vamos pensar aqui como esse calendário é interessante. Porque o primeiro jogo contra os Cowboys, e a gente viu que os Cowboys ano passado dominaram, sobretudo nas trincheiras, os Giants. Por mais que tenha o Andrew Thomas, que é um bom left tackle, essa linha dos Giants foi bastante vulnerável ano passado contra Micah Parsons e amigos. Deve ser de novo o caso. Semana 2 contra a Arizona é um ótimo termômetro, porque é uma medida de força na NFL você amassar times fracos. E o Arizona Cardinals é o nosso primeiro colocado na Copa Caleb Williams. O pior time da liga nesse momento é a Arizona. Os Giants têm que vencer e convencer contra a Arizona. Aí semana 3 contra São Francisco pega a melhor defesa da liga no ano passado fora de casa. É um senhor termômetro pro Daniel Jones, um Thursday Night, semana curta. Semana 4 contra Seattle é um time na briga pelos playoffs, provavelmente pelo wild card junto com Nova York. Semana 5 e 6 fora de casa contra Miami e Buffalo. A gente está falando de um dos ataques mais explosivos da liga em Miami, com todo mundo saudável, com a melhor dupla de wide receivers e secundária, foi um pouco problema em Nova York ano passado, e Buffalo com o Josh Allen. Ah, mas o Brian Daboll treinou o Josh Allen. Tudo bem, mas mesmo que eu tenha minhas dúvidas em relação ao Buffalo Bills, é um time melhor que os Giants. Então, existe um cenário que eu acho realista, eu não acho pessimista, mas existe um cenário no qual os Giants cheguem na semana 6 com campanha negativa. Não é pessimista esse cenário, é plenamente realista. Porque no ano passado, os Giants superaram as expectativas. Então a gente tem que tomar cuidado para que neste ano a gente não extrapole as expectativas, nem com o Daniel Jones e nem com os Giants como um todo, que ainda é um time com problemas e com buracos. Saúde do Saquon Barkley, boa parte da linha ofensiva. Wide receiver, mesmo com a chegada do Hyatt, ainda é uma questão. Saúde do Darren Waller, secundária, defesa terrestre, que houve reforços já, mas defesa terrestre. E tem bons jogadores na linha, tá? Tonelson e o Williams são 2 dos melhores jogadores de linha, mas foi problema no passado. Então, vamos tomar cuidado com as expectativas criadas sobre o New York Giants, que hoje, na minha concepção, elenco. Esquece time, elenco. Não é nem o primeiro nem o segundo melhor time da sua divisão. Os Giants brigam por playoff? Na NFC, sim, brigam. Dá pra cravar os Giants nos playoffs? Eu não acho que dê pra cravar.
por melhor que tenha sido o resultado no ano passado, pode acontecer uma regressão à média. Até porque o salto foi muito grande, de 21 para 22. E quando isso acontece, geralmente existe uma regressão à média. E o oposto se aplica, quando o time está muito, muito bem, cai, ele dá uma recuperada no ano seguinte. Então, na minha concepção, eu vou fazer o vídeo semana que vem, estimando as vitórias dos times, é um time de 8/9 vitórias. Talvez, na Conferência Nacional, isso não seja suficiente. Significa que o Brian Daboll tem que ser mandado embora, que desastre, etc. Não, eu não acho. Mas vamos segurar um pouco as expectativas com os Giants. Porque podem até jogar um pouco melhor, mas com um calendário bem mais difícil. Um início muito complicado. Na divisão em que jogam, com 4 jogos contra a Philadelphia e contra a Dallas, eu acho que é justo a gente ser realista com os Giants. E ser realista é briga pro playoff. Mas não dá para cravar que vão classificar. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos. Hoje ainda tem para os membros Like Plus vídeo sobre os Titans. Amanhã tem Chargers, tem Rams. Quem mais falta, meu Deus do céu? Acho que é isso, né? E aí falta Seattle e Baltimore, esses dois vão abertos. Para mais conteúdo, assine o Like Plus. Semana que vem a gente vem com uma tonelada de vídeos também. E um beijo carinhoso para vocês. Quero saber de vocês. Os Giants vão para os playoffs? Alguém consegue cravar isso? Cravar isso? Eu vou cobrar, hein? Daqui 6 meses? Coloca aí nos comentários. Vocês sabem que eu leio todos. Um beijo para vocês. Muito beijo na boca. Nesta sexta-feira, esse final de semana. Se cuidem. Se beber, não dirija. E é isso. Tá bom? Até a próxima. Bye, bye.